certo? Um abraço para a minha galerinha aí do sexto ano, dar o parabéns para vocês, estou sentindo firmeza na participação de quase 95% da turma nas aulas, tá bom? Espero que vocês continuem assim. Hoje a gente vai ver novamente gráficos e tabelas, só que a gente vai ver hoje uma revisão, tá bom? A gente vai fazer uma revisão do conteúdo, né? Para poder a gente encerrar o nosso capítulo sobre gráficos e tabelas. Lembrando que a prova que a gente vai fazer essa semana, ele vai vir com alguns gráficos e umas tabelas para vocês fazerem a leitura e interpretação correta, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver, na primeira pergunta, o que são gráficos, né? O que seriam gráficos? Então, ó, se a gente observar aqui, gráficos são representações utilizadas em análises informativas ou de valores numéricos. Esses dados são transmitidos por ponto, linhas e formas geométricas. O que a gente vai ver daqui a um pedacinho o que seriam, né? Como é que a gente vai localizar os pontos, como é que a gente vai localizar as linhas e as formas geométricas, elas vão definir que gráfico a gente vai estar usando, beleza? Vamos lá, e diz assim, ó, serve para destacar a dimensão estática dos fenômenos, indicam padrões e tendências, além de comparar determinadas circunstâncias em um período de tempo. Quem quiser parar o vídeo para copiar isso daí, isso é mais questão de conceito, tá certo? A gente vai já para a prática. Normalmente são aplicados em pesquisas, concursos, vestibulares, nos meios de comunicação, jornais, impresso, internet, TV, etc. E em disciplinas escolares como matemática, história, química, física, entre outras. Como eu falei, a gente vai ter na prova os gráficos em nada, né? Da prova que vocês vão fazer do portal do site, tá bom? Continuando, ok? Vamos lá. Aqui diz assim o seguinte, né? Os componentes dos gráficos. A gente viu isso na aula que a gente fez a vídeo pelo aplicativo Zoom. Quem são os componentes do gráfico? Olha só. O título, né? A fonte, os números e as legendas. Vamos lá. Os títulos, frases curtas com a palavra-chave do assunto apresentado lá em cima, né? A fonte, parte importante para dar credibilidade ao gráfico, identificação da fonte, estudos científicos, órgãos públicos, instituições privadas, economistas, etc. No qual a informação foi retirada. A questão de credibilidade. Onde foi que esse gráfico foi tirado? Realmente esse gráfico, a fonte dele é confiável? As informações que foram colocadas neles realmente são verdadeiras? Né? A questão é uma coisa mais confiável. Né? Então, como fala o texto, uma credibilidade maior para o tipo de gráfico que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Números. Valores que são essenciais para a comparação dos fatos. Eles são organizados em ordem crescente e apontam a quantidade de período, mês, semestre, o ano, a questão de organização, né? A questão de organização, a gente organiza por número e por comparação, fica muito mais fácil comparar, né? Segunda-feira, 30 pessoas, quarta-feira, 40 pessoas, nesse exemplo é mais fácil a gente fazer a comparação, beleza? O gráfico serve para isso, né? Vamos lá. E as legendas, pequeno resumo das informações analisadas no gráfico, pode ser colocadas em qualquer parte e destacado por cores. Muitas tem gráficos que não vêm com legenda e tem outros que vêm com legenda. Depende do gráfico que você esteja vendo. Beleza? Vamos passar lá. Existem os tipos de gráfico, tá certo? Como só questão de informação, existem variados tipos de gráficos que atuam conforme os dados coletados e como serão transmitidos. Por este motivo, nem todos eles são adequados em certas situações. A escolha incorreta pode comprometer a análise dos números e a autenticidade da informação. Conheça a utilidade de cada um deles. Agora a gente vai ver os gráficos, beleza? Vamos lá. Gráfico de colunas. O gráfico de colunas, né, diz assim, o gráfico de colunas, também chamado de gráfico de barras, são usados na comparação dos quantitativos de setores, espaços de tempo ou lugares. Né? Os dados são colocados na posição vertical e as categorias qualitativas são colocadas na posição horizontal, tá certo? Preste atenção no que eu falou aqui, ó. Na posição vertical, observa que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não é assim? E na horizontal, eu tenho as categorias quantitativas. Vamos ver só um negócio aqui, ó. Existem dois tipos de gráficos aqui, né? Eu trouxe dois tipos de gráficos. Se a gente observar, a gente tem um gráfico, né? Método gráfico vertical, né? Que as barrinhas são na vertical, observa. E nesse outro aqui, eu tenho um gráfico, tá bom? Na horizontal, que as barras são horizontais. Lembra que todos os dois são chamados de gráfico de colunas ou gráfico de barras. Só que tem uns que são na vertical ou na horizontal. Beleza? Vamos passar para o próximo.
Gráfico de linhas, também conhecido como gráfico de segmento, tá bom? Gráfico de linha também pode ser conhecido como gráfico de segmento, e é utilizado para exemplificar parâmetros de evolução e regressão, ou seja, sequências numéricas presentes em certos espaços de tempos. Vamos lá, esse gráfico aqui é muito conhecido, a gente vê nesse período de quarentena que a gente está passando, por causa do Covid-19, a gente vê bastante esse gráfico passando na TV, que ele vai, essa linha, né, se a gente observar, ela subiu bastante, né, os casos, né, tanto de morte como pessoas infectadas. Eles usam muito esse gráfico de segmento ou gráfico de linhas para comparar, né, o total de pessoas infectadas e o total de mortes. Graças a Deus o nosso gráfico está baixando, né, e vamos baixar mais, beleza? Ok, vamos passar para o próximo. Aqui tem o gráfico de pizza, né, o gráfico de pizza, simples, gráfico de pizza, ó. O gráfico de pizza ou gráfico de setores é adequado para estatísticas e percentuais, as porcentagens, né? As partes, quando somadas, devem resultar no todo, se a gente somar isso aqui no todo, ela é 100%. É viável para uma série de dados, valores positivos e diferentes de zero, né? Menos de 7 categorias avaliadas. Podem aparecer em 3D, pizza, barra de pizza, é questão dos gráficos, né? Não vou entrar muito nisso aqui, que é o conteúdo de vocês, ele é um pouquinho mais simples ainda, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam, no gráfico de setores, não vou chamar gráfico de pizza, né? Porque depois não vai ter, gráfico de setores, quando eu for somar esses percentuais aqui, eles têm que medir, o total deles tem que ser 100%. Observa aqui que ele tem uma legendazinha de cores, ó. Primeiro trimestre tem um azul 58%, segundo trimestre ele tem na 23%, né? Terceiro trimestre ele tem 10% e quarto semestre ele tem 9%, tá certo? Aí, ó, como ele tem uma fontezinha aqui, ó, tipo de gráfico de pizza, foto Educa Mais Brasil, eu tirei do site Educa Mais Brasil, beleza? Vamos lá. Vou passar para o próximo. Gráfico de área, semelhante ao gráfico de linhas, né, com marcadores, destaca-se as alterações e compara as variáveis em relação ao tempo, tá certo? Ao tempo. Assim como o de pizza, representa parte de um todo e as categorias em duas ou mais dimensões, tá certo? Ele divide por dimensões, aqui ele observa que no azul ele tem série 1, tá certo? Série 1, e nessa corzinha aqui, que eu acho que parece que é laranja, acho que eu estou daltônico hoje, tá certo? Ou todo dia, a gente tem a série 2, tá bom? Então, o gráfico de área, todo que você vê um gráfico assim, ele é um gráfico de área. Ó, tipo de gráfico, na mesma fonte do Educa Mais Brasil, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido. A gente vai ver um conteúdo, uma questão de vocês do livro 2, da página 110. Eu vou tentar fazer essa primeira questão para ficar como um exemplo para você fazer as demais, tá certo? Diz assim na questão: a tabela a seguir exibe a quantidade de sanduíches vendidos durante uma semana em determinada lanchonete. Observe atentamente e construa no quadro ao lado um gráfico de colunas para representar os dados dessa tabela. E em seguida, elabore 3 perguntas que possam ser respondidas por meio da análise do gráfico. Vamos lá, ok? Ok, né? De acordo com a questão que a gente leu, ele pediu para a gente fazer um gráfico de colunas, né? Um gráfico de colunas, e depois pedir para a gente elaborar 3 perguntas de acordo com esse gráfico de coluna, usando esses dados aqui na questão, esses dados, né? Dia da semana e quantidade de sanduíches, né? Então, observe que eu já fiz o meu gráfico aqui, ó. Eu montei meu gráfico, já botei aqui na horizontal os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá certo? E vou botar as quantidades aqui de acordo com a minha tabela, né? Que deu na questão. Segunda-feira foi 150, então eu vou lá no meu gráfico e vou lá e faço lá e boto os 150. Observa lá, ó, na barrinha de 150, isso na segunda-feira, tá bom? Na terça-feira, se a gente observar lá, ó, 180. Então 180, vou na minha barrinha e coloco lá 180, tá certo? Na quarta-feira foram 300 sanduíches. Então 300 sanduíches, né? Na quinta-feira foi 220. Então eu vou lá e coloco 220. Não sei, você vai estar desenhando, precisa de uma régua. Se quiser fazer com legenda, faz com legenda, você escolhe, tá bom? Na sexta-feira foram 360 sanduíches. E no sábado foram 450 sanduíches. Não foi assim, eu estou pegando os dados da tabela. Observa aqui, ó, domingo, 500 sanduíches. Domingo é o dia que a gente sai mais com a família, né? Para poder se alimentar. Não é assim?
Olha só, o meu gráfico está completozinho. Se a gente observar, ele está bem bonitinho aqui, tá certo? Nesse caso, terminou o gráfico, o que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que elaborar as 3 perguntas usando o seu gráfico. Lembra, gente, que essa questão aqui é a questão 1 da página 110 do livro de vocês, tá bom? Eu resolvi essa primeiro para vocês terem mais ou menos... Na última aula, muitas pessoas me reclamaram, muitos alunos reclamaram, dizendo que não conseguia fazer um gráfico. Então aproveita agora a oportunidade e aprende a fazer esse gráfico. O gráfico é coisa bem simples, tá certo? Lembrando que o gráfico vocês vão usar bastante. A vida de vocês, talvez pro resto da vida, tudo é baseado em gráfico, tá bom? Um abraço, professor Bruno, eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, vai no Tira Dúvida, tira dúvida lá com o professor e manda a perguntinha ou a atividade pro meu WhatsApp. Valeu, um abraço!